há várias ideias feitas sobre o que é ser homem. Eu não pus aqui essa, mas acho curioso que nas escolas por onde eu passo, quando a maioria são professoras, e incomoda-me um bocado. Não é que me incomoda, mas eu depois às vezes até digo, isso é um bocado de sexismo, que só por eu ser homem percebo de tecnologia, percebo de computadores. Não sei se já sentiram isso, que, pelo simples facto de sermos homens, percebemos de mecânica, percebemos de tecnologia, mas particularmente tecnologia de computadores e tal. Realmente, regra geral, os homens dão-se melhor com esse tipo de coisas. Mas isso é quase como, só porque a mulher sabe costurar, ou sabe isto, ou sabe aquilo. Mas atenção, que é muito importante também nós percebermos que estamos debaixo de um ataque do inimigo que quer confundir os sexos. E às vezes alguns dos mitos que nós vamos aqui desmontar, que são facilmente desmontados à luz da palavra de Deus. Mas há outros em que o inimigo é astuto e, sob o pretexto de igualdade, podemos ser encaminhados para terrenos que não são os ideais. Mas vamos então ver. Primeiro, com a certeza que todos escreveram essa, homem não chora. Sim? Todos, até faz o pleno, não é? Homem não chora. Não vamos poder ler as passagens todas, mas algumas nós sabemos de cor. Nós temos aqui José, que chorou quando viu o seu irmão Benjamim e quando se revelou aos seus irmãos, e depois quando os seus irmãos vieram pedir desculpa no fim. Ele chorou, o homem chora. Davi chorou quando, aquela primeira passagem de onde é, quando soube das notícias de Jonatas e Saul. Depois, quando morreu o seu filho Absalão. E nos Salmos ele várias vezes fala das minhas lágrimas, choro toda a noite. O Neemias chorou quando ouviu falar do estado em que se encontrava a cidade de Jerusalém. Jó também fala, e vamos ver rapidamente esta. E se puderem ir vendo aquela passagem de Lamentações, peço a alguém que veja, por favor, que é importante. Jó, eu vou ao de Jó 16:20, Jó 16:20. Eu ponho logo as passagens todas para vocês verem, e se puderem ir procurando, ajuda. Os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Há situações difíceis pelas quais um homem passa e que, se não chora, é porque não tem coração, não tem sentimentos. Quando morre um familiar, quando vê que as coisas na igreja não estão bem, quando nasce um filho, há situações em que é legítimo um homem chorar. Jeremias, Lamentações, alguém está em Lamentações? Sim. Por estas coisas eu ando chorando, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim pela sua dor, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão assolados, porque aconteceu em perigo. Portanto, eu vejo os meus olhos se desfazem. Sim. Eu ando chorando, aliás. Sim. Este é o profeta chamado também. O profeta chorou. Exatamente. Pedro chorou quando se apercebeu do mal que tinha feito ao negar o Senhor Jesus por 3 vezes. Paulo, ali, quem é que sabe que passagem é aquela? Atos 20:37, em que ele chora. Quando está com os anciãos de Éfeso e percebe que nunca mais vai ver outra vez, então chora. E o Senhor Jesus Cristo, o exemplo máximo da masculinidade bíblica, chorou. Em Lucas 19:41, Jesus chorou, não é? Nós temos essa passagem. Em Lucas 19:41, não estou a ver essa passagem, são muitas e eu não tenho bem presente todas. Se tivesse aqui... exatamente, Jesus chorou sobre Jerusalém. Ou seja, o que deve levar um homem a chorar não é tanto por lhe fazerem mal, porque me bateram. O menino chora, mas chora quando há algo de mal que está a acontecer, como a Jerusalém. O Senhor chorou sobre Jerusalém, Jeremias, ou por chorar por alguém que morreu, é natural, ou de emoção, como no caso de José. Portanto, um homem de verdade chora. Podemos
Tirar esse da... Não sei se querem dizer alguma coisa sobre... Eu acho que todos somos. Algum lugar é assumido. Exatamente, que isso, olha, que é esta aqui. Homem chamado forte a chorar. Sim. Mas homem que é homem não revela fraqueza. Da boca para fora. Que este é um dos grandes problemas. Os homens não querem mostrar a fraqueza. Exatamente. Então, Moisés reconhecia que era fraco porque nem sequer conseguia falar. Gideão reconhecia: quem sou eu? Sou menor da minha família e a minha tribo é menor de Israel. Davi, eu vou pedir que... Eu vou procurar, Davi, Salmos 38:8. Salmos 38:8. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Ele sentia-se várias vezes em situações de impotência, não conseguia, sem a ajuda do Senhor, não conseguia. E temos Isaías e Jeremias que, quando são chamados: quem sou eu? Ai de mim que vou perecendo, diz Isaías. Pedro, Mateus 14:30. É quando ele caminha sobre as águas: ajuda-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. O próprio Senhor Jesus Cristo. Que passagem é aquela ali? Vamos ler. Mateus 26. Quando o Senhor está no jardim de Getsemane, e o que é que acontece? Ele diz aos discípulos: e levando consigo... Não, vamos ler. Então chegou Jesus com Mateus 26:36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além a orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Era difícil. E Paulo são muitas as passagens. Esta primeira passagem de Romanos, em que ele diz: miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer não faço. Ou seja, ele não tinha problemas, sendo o apóstolo dos gentios, em dizer: eu também passo por dificuldades. Às vezes as pessoas gostam de fazer de conta que está tudo bem. E isso é uma lição que o apóstolo Paulo nos dá. Aquela passagem de Coríntios diz que nós fomos ter convosco com muito temor e tremor. Segundo aos Coríntios 1:8 e 9, penso que é aquela passagem em que ele diz que até da vida desesperámos. Ou seja, há situações pelas quais eu passei que eu não sabia como lidar com elas. Segundo aos Coríntios 12, em que ele diz: quando estou fraco, então sou forte. E segundo Timóteo 4:16-17, ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ou seja, estou sozinho. Paulo não dourava a pílula, tinha essa expressão, não está dado a fazer de conta que está tudo bem. Eu gosto muito de citar aquela passagem de: deixei Trófimo doente em Mileto. Eu podia não dizer doente, podia nem ter falado de Trófimo, podia dizer: olha, o Trófimo abandonou-me. Não, Trófimo, podia ter dito: o Trófimo não conseguiu aguentar a pedalada. Alguns dos nossos, mesmo dos crentes, diriam uma coisa dessas. Algum dia ia dizer-vos, algum dia, e eu tenho sentimentos mistos em relação ao personagem, mas agora são cada vez menos mistos, mas nunca verão uma personagem como o atual Presidente dos Estados Unidos a admitir a fraqueza, a admitir que errou. Aquilo não é um homem segundo a palavra de Deus. Evidencia muita força, mas aquilo não é um homem, aquilo é... E eu confesso, se fosse americano eu teria votado nele, apesar de tudo, muito sinceramente, mas estaria agora a pensar o que é que eu fui fazer, mas as coisas são como são. Mas aquilo não é masculinidade, é masculinidade tóxica, um bully, alguém que aproveita-se do seu poder para rebaixar os outros. Um homem não faz uma coisa dessas. Um homem que é homem não faz uma coisa dessas. Mas infelizmente o mundo valoriza certas características que a palavra de Deus não valoriza, porque o homem quer-se duro e insensível.
Nós vemos... Também tinha. Sim, homem assim duro, aguenta tudo, não é? Êxodo 32 é quando ele apela ao Senhor, Senhor, não, porque o Senhor estava a dizer, vou cortar com este povo e vou fazer-te uma grande nação, tipo, vai ser o Abraão 2.0, e agora já não vai ser a partir de Abraão que eu vou fazer uma grande nação, mas a partir de ti. Ele, Senhor, não faças isso, se for necessário for, risca-me do teu livro. Devido a estas passagens já as vimos, em que ele fala também vemos Davi a ser sensível, chorou, emocionou-se. Vemos também aquela passagem quando o seu filho está doente e que depois morre, ele não esteve ali insensível. E o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 9,36, eu não sei acho que não lemos esta passagem em Mateus 9,36, deixa-me ver. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. E noutra passagem vemos que o Senhor Jesus chorou quando lhe mostraram o túmulo de Lázaro. Paulo também não foi insensível à situação quando esteve com os anciãos de Éfeso, e até chorou e abraçou-se. E Filipenses 2,27, em que ele fala de Epafrodito e diz que o Senhor poupou-o, tem misericórdia dele, para que eu também não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, para Paulo, ele não era insensível, era muito sensível às necessidades dos outros. Mas há uma coisa, ou avanço? É melhor avançar porque são muitos. Homem não tem medo, ou não demonstra medo, não se abre em relação aos seus sentimentos. Muitas vezes acontece isso, os homens não falam. Já viram o que é, por exemplo, as mulheres, não sei do que é que elas falam, mas que são capazes de se abrir em relação a coisas que o homem tem muita dificuldade em fazer isso, em admitir certas coisas. Olha, eu estou a passar por esta situação. Não, tem de mostrar sempre que está ali tudo controlado. Mostrar fraqueza é coisa que não pode fazer. Primeiro, pois, estas passagens eu não sei todas de cor. Aquela primeira de Davi é quando ele admite que está com medo por causa do que o Saul poderia fazer. Há apenas um passo entre mim e a morte. Não sei se é exatamente essa passagem. Elias também teve medo quando Jezabel o ameaçou e ele fugiu e entrou numa depressão, por assim dizer. O próprio Senhor Jesus Cristo, nós já vimos, também teve medo perante a angústia da morte, teve medo. Paulo em 2 Coríntios 7, e Paulo é um exemplo de alguém que abre o coração e diz todas as coisas, porque mesmo quando chegámos à Macedónia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Paulo abria-se muito. Paulo dizia, por exemplo, eu não pus aqui essa passagem, mas podia ter posto que ele, quando envia Tíquico, ele diz, ele vos fará saber tudo por que se passa. Paulo falava muito da sua vida não do que fazia. O que ele fazia era pregar o Evangelho, onde quer que fosse, ele estava completamente dedicado àquilo. Mas ele abria-se bastante. E às vezes até soltava uns certos desabafava. Por exemplo, eu não tenho também direito de levar uma mulher? Ou só Pedro como Pedro e os mais apóstolos, exatamente. E reparem que ele não falou do Senhor Jesus Cristo. Às vezes as pessoas dizem, Jesus também teve. Qual era é assim, se Paulo está a citar e quer dar um exemplo, dá o exemplo de Pedro como exemplo máximo. Se o Senhor Jesus Cristo tivesse tido uma mulher, claro que teria dito. Tem sim uns desabafos é um livro aberto. E o homem muitas vezes fecha-se, não diz nada. Aquela passagem que também está aí noutro tópico, que é confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Claro que aí é outro contexto, é Tiago que escreve.
Homem não pede ajuda, e aqui eu admito, eu às vezes prefiro perder tempo e andar quilómetros e quilómetros do que parar para pedir para pedir indicações na estrada. Detesto. Não está em mim admitir que não sei por onde é que é de ir, não é? Há aquele clichê que é: as mulheres não sabem ler mapas de estrada. Agora já não há mapas de estrada, mas antigamente dizia-se: as mulheres não sabem ler mapas de estrada, e os homens nunca pedem direções. O homem gosta de ter tudo controlado, não é? Tudo sob controle. Esta passagem é muito importante de Moisés, em que o sogro diz-lhe: tu sozinho a fazer tudo o que estás a fazer, tu não consegues, precisas de ajuda. Lembram-se dessa passagem? Porque toda a gente que tinha algum problema vinha ter com Moisés. E Moisés é que resolvia os problemas todos. E havia problemas que se calhar era um diferendo fácil de resolver e não precisava ser de Moisés. É como aqui nós temos os tribunais de primeira instância, de segunda instância, temos o Supremo Tribunal. E o Jetro, o sogro de Moisés, deu-lhe essa ideia. Aqui Davi diz: o meu socorro vem de Deus, ergo os meus olhos para os montes, de onde é que vem o socorro. Salomão, nesta passagem, diz: este povo é muito grande, dá-me sabedoria. Ou seja, reconheceu que não tinha tudo controlado. O próprio Senhor Jesus Cristo, também já vimos, pediu ajuda, pediu aos discípulos para virem com ele. Era difícil. E depois temos aqui várias passagens que eu não sei todas de cor. Eu tenho aqui algumas 100 passagens ao todo e não sei todas de cor. Salmos 55:2. Se puderem ver a de Provérbios e a de Eclesiastes e a de Tiago, espero que não vejam todos a mesma, mas se puderem ver duas, dava jeito. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Provérbios 16:9, alguém já leu? Encontrou? 16:29. O homem violento persuade o seu companheiro e guia por caminho não bom. Acho que não era esta. Se calhar enganei-me aqui nas passagens. 16. 16:9. Eu estava 29. 16:9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O homem não tem tudo controlado. Ok? Eclesiastes 4:9 e 10. Melhor é serem dois do que um, pois tem melhor paga do seu trabalho, porque se alguém for contra um, o outro o ajuda. Porém, se estiver sozinho, como prevalecerá? Como... Porque se eu cair, o homem levanta o seu companheiro, mas aí do que estiver só, depois caindo, não haverá outro. Exatamente. Isto normalmente é associado ao casamento, é melhor serem dois do que um, e depois diz no fim: o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. É uma passagem que muitas vezes é associada ao casamento. Mas também é preciso... Nós não somos, na vida, não somos rambos em que estamos sozinhos e damos conta do recado sozinhos. Não damos, precisamos. E aqui é confessar as vossas culpas uns aos outros, essa passagem ou não? É? Exatamente. Ou seja, o homem não tem tudo controlado, precisa de ajuda, precisamos uns dos outros. Mas há alguns que gostam de dar aquela aura de que eu sou capaz. Estamos então, só para situar, clichês, mitos e frases, ideias feitas sobre o que é ser homem. Para já acho que consegui acertar em todos os que vocês têm aí. Já vimos alguns, eu não falei sobre esse, mas falei que os homens percebem de tecnologia, não é? Não sei se no teu trabalho, quando uma mulher precisa de alguma coisa, vem ter com um homem, os homens é que percebem de tecnologia. É um clichê que costuma haver sobre os homens. Homem nunca falha e não admite o erro. Há homens que são assim. Preferem, às vezes, já vi homens que preferiram ver ruir algo pelo qual lutaram e trabalharam, a admitir que erraram. Olhem, nós temos agora, vamos para eleições daqui a 2 meses, muito provavelmente porque alguém não soube admitir que errou, ou que podia ter comunicado de outra maneira, podia ter feito as coisas de outra maneira, para esconder ali algo que se calhar até se resolvia bem. Claro que eu não estou aqui a entrar em questões políticas, mas
seria facilmente resolvido se, ok, não fiz as coisas como deve ser, se calhar mas não pode. Também o Primeiro-Ministro não pode evidenciar fraqueza, senão, se ele evidenciar fraqueza, então é mesmo ali que a oposição vai fazer, que era o que iam fazer, não é? Na verdade, se não tivessem feito a moção de confiança, a seguir iam andar ali a cozinhar em lume brando por causa destas questões. É curioso que o Primeiro-Ministro é da minha terra e o candidato é da vossa. É daqui, não é? Então, nunca admite o erro. David, quando o Natã o repreendeu, admitiu o seu erro. Ele não disse, mas ela estava ali e ela é que se provocou, ou não. Admitiu. Ok. Pedro também admitiu quando o galo cantou. Esta passagem de Paulo é pouco conhecida, mas há uma passagem em que Paulo está a falar perante o sumo sacerdote, não sabia que era o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote manda os bofetear, e ele diz, chamou de quê? Parede branqueada, exatamente, ou caiada, e quando ele disse, atreve-se a falar assim ao sumo sacerdote, ele disse, desculpem, não sabia que era o sumo sacerdote, e até citou, não falarás mal do ungido do Senhor, penso que é algo assim. 1 Timóteo 1,13, a mim, o menino dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja. Paulo várias vezes admitia o erro que tinha feito. Salmos 32,5 e Provérbios, vamos ver estas passagens. Eu vou já a de Eclesiastes, para vocês vão a Provérbios. Eclesiastes 7,5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que alguém ouvir a canção do tolo. Alguns preferem isto, preferem não ouvir a repreensão do sábio. Aquela Tiago 5,16 já vimos. Alguém encontrou alguma das passagens? Pode dizer qual é? Exatamente. Salmos 32,5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Provérbios 19:20. Alguém tem? Exatamente. E 28:13. 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Muito importante esta passagem. O homem deve saber admitir que errou. Não é menos homem por isso. O homem deve ser dominador e agressivo. Isso é que é um homem. E vamos ver um daqui a bocado que também gosto bastante. Não é gostar, não gosto que isso aconteça, mas que acontece por vezes. Dominador e agressivo. O fruto do Espírito é mansidão, temperança. Provérbios 16:32, já que estamos em Provérbios. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Gosto muito desta passagem. Eu tenho outra vez ali mais à frente. O mundo não valoriza isto. Alguém que é capaz, perante uma situação em que até é ofendido, manter-se longânimo, governar o seu espírito. Alguns dizem, então tu ficas-te, deixas-te, vais levar desaforo para casa. O mundo vê as coisas assim. Claro, também não é deixar que nos pisem. Não pode ser assim. É preciso encontrar aqui um equilíbrio. É importante dizer isto. Apesar destes serem mitos, claro, também não vamos dizer, vamos fazer tudo ao contrário. Não vamos dizer que agora algumas destas coisas são importantes. É importante nós sabermos defender a nossa posição. Não sermos, desculpem lá a expressão, comidos por lorpas, não é? Não pode ser. Também não devemos ser moles. Como dizia um irmão nosso, o crente deve ser bom, mas
Como é que é? Não deve ser bonzinho, não deve ser ingênuo, não é? Mateus 20, alguém foi em Mateus 20? Vocês têm de me ajudar, senão demora mais tempo. Mateus 20, 25. Sabeis que aqueles príncipes dos gentios são estes dominados. E os grandes exercem autoridade sobre eles. Sim. Mas o versículo seguinte. O 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser e entre vós fazer grande seja vosso servo ou serviçal. Tiago 1,19. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E 1 Pedro 3,7. Sim, igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Não há necessidade de sermos agressivos, dominadores. Há alguns homens que gostam de ser assim e por vezes isso é tido como uma coisa boa da masculinidade. Mas não vemos isso na palavra de Deus. E encaixa bem nesta, que é: o homem não se fica, o homem não leva desaforo para casa, homem não perdoa. Tu vais levar. E nós vemos isto, por exemplo, na estrada. Às vezes nós vemos, ainda há dias via dois homens pararam, um à frente do outro no carro, saem os dois do carro, põem-se à porrada, já houve casos até de tiros, por causa de não posso. E às vezes são coisas tão simples quanto aquilo meteu-se à minha frente, e ficam logo todos chateados. Às vezes também chatei-me no trânsito mais do que devia, admito, mas há pessoas que levam isto a um limite porque não se podem ficar. Então tu fazem isto e tu ficas-te, mas homem nem és nada se não vais e... Mas as mulheres também já estão... Sim. O que está a acontecer hoje, que muitas características que normalmente eram associadas aos homens, estão as mulheres a ficar assim. Por exemplo, a questão do homem que toma iniciativa na questão de relacionamento amoroso. Agora, as mulheres, eu quase tenho de dizer: Lucas, tem cuidado com as raparigas. Quase que é preciso isso, porque elas são cada vez mais com características normalmente associadas a coisas do homem, algumas delas boas, algumas delas más. Porquê? Porque a nossa sociedade está a querer confundir os sexos. Moisés, quando os irmãos dele se viraram contra ele, Miriam e Arão, e Miriam até ficou leprosa, e diz: Moisés era o homem mais manso da terra. Davi teve várias oportunidades para matar Saul e não o fez, poupou a sua vida. Tinha todas as razões para retaliar. Esta de 2º livro de Samuel 19, não estou a ver. 2º livro de Samuel 19, algumas delas eu lembro-me de cor, mas 19, 22 e 23. Sim. Havia alguns, depois dele vencer Absalão morreu na guerra, e depois havia alguns que queriam castigar algumas pessoas que não tinham ido ajudar na batalha. Ele não esteve ali de vingança. E vemos, por exemplo, o que ele faz com Mefibosete. Tinha tudo para exterminar a casa de Saul, e nós o que é que vemos? Fez exatamente o contrário. Poupou o Mefibosete. E Provérbios 16:32, alguém foi lá? Provérbios 16:32? Então vou 16:32. Melhor, é esta que eu queria outra vez. Melhor o longânimo do que o valente, e o que se governa o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Muito importante nós sabermos, termos até vontade de nos vingarmos, mas é importante também percebermos uma coisa, não está aqui, mas está.
não vos vingueis, porque minha é a vingança, não é? E é isso. O homem deve ser rico, o homem bebe-se com o que tem. Ou seja, o homem deve ter muitas coisas, muitos bens materiais. Isto é que é sério. E alguns gostam de exibir o seu sucesso enquanto homens. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo não tinham de reclinar a cabeça. Pedro e João, quando curaram o coxo, prata e ouro não tenho, mas o que tenho te dou, levanta-te e anda, em nome de Jesus. Paulo, já me aprendi a contentar-me com o que tenho. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lemos em Mateus 6,33, em Mateus 19, se puderem procurar Lucas 12,15, agradeço. Mateus 19, 23 e 24. É sobre é mais difícil entrar no rico no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Aquela passagem de Timóteo diz que aqueles que querem ser ricos caem em muitos laços, não é? E o amor do dinheiro é raiz de toda a espécie de males. Lucas 12,15, alguém tem? Depois de dirigir-se à multidão, tenham cuidado, não se deixem dominar pela ganância, porque a vida de qualquer pessoa não depende da abundância. Exatamente. Não é mais importante. E alguns que são muito ricos e, enquanto homens, falham redondamente. Por exemplo, os 2 homens mais ricos do mundo já foram divorciados não sei quantas vezes. Eu não estou a falar do Trump. O Trump não é nem de perto nem de longe é rico. Ele gosta de fazer de conta que é rico, mas já esteve na falência sei lá quantas vezes. Há quem diga que foram os russos que o ajudaram de uma vez, o pai também o ajudou. Portanto, tem muito que se lhe diga. Mas mesmo o Elon Musk já se separou várias vezes, tem uma péssima relação com a mãe dos filhos mais novos, com os filhos, tem um filho que agora diz que é filha, que é rapariga, e cortou com ele porque ele tem umas ideias, aí está correto, mas falhou redondamente naquilo que lhe interessa enquanto homem. O dono da Amazon, o Jeff Bezos, também um homem bem sucedido, deixou a mulher por outra. Portanto, isso é que é ser homem? Para alguns é. Homem não ama outros homens, não há aqui amor entre homens. Vocês já me ouviram falar há uns 2 anos sobre uma história de amor entre 2 homens, e aqui é óbvio que vou falar de Jonatas e Davi, que amavam-se muito um ao outro. Vemos também o exemplo de Paulo, chamava meu amado filho a Timóteo, ninguém tem de igual sentimento, e o Senhor Jesus Cristo, que tendo amado os seus, amou-os até ao fim. E depois ali fala do discípulo amado, reclinava a sua cabeça. Ou seja, é possível haver amor entre homens, é possível haver amizades profundas também. Alguns dizem, isto é tudo superficial, homem. É claro que há alguns que são assim, que não têm amigos, veem as coisas de uma forma muito prática e não de uma forma não veem a intimidade emocional como uma coisa boa. Temos Abraão e Ló, uma amizade principalmente do lado de Abraão. Esta passagem fala quando ele ouviu dizer que Ló tinha sido levado cativo, foi em auxílio dele. David e Jonatas, já vimos várias vezes esta passagem. E Elias e Eliseu, era mais uma relação de mestre e discípulo, mas era uma relação forte que eles tiveram ali durante não terá sido muito tempo, mas foi o tempo necessário para preparar Eliseu para o ministério. E o Senhor Jesus Cristo e os discípulos, vemos várias vezes a relação de amizade entre eles. E aquela de João 11,35 diz que Jesus chorou, e a seguir o que é que diz? Vede como o amava. Ou seja, havia ali uma relação mesmo próxima entre o Senhor Jesus Cristo e Lázaro. E esta passagem de Paulo e Timóteo já vimos, ninguém tem de igual sentimento, e meu amado filho Timóteo. Esta aqui, agora entramos numa área mais sensível, não sei se alguém faz esta. O homem deve ser conquistador, deve flertar, fazer namoriscar, como? Sim, deve atirar uma barra à parede, assim, a ver se tem sorte, não é? Mas nós devemos
Como? Puseste essa? Ainda bem que puseste essa, é sinal que sabes que não está correto. Se calhar os outros não sabiam disso, que não está correto. José teve uma oportunidade, até porque o marido era eunuco, portanto, se calhar o que ela fez com ele já teria feito com outros, porque eu já vi a teoria, se conhecem a história, que José depois foi para a prisão. Porquê que ele não foi morto? Se calhar o marido foi para salvar a face, porque ele já devia ser useiro e vezeira, digo eu. Já vi isso num filme, mas não é por isso que eu vou achar que é verdade, não é? Mas realmente parece um bocado estranho. Ele era um rapaz relativamente novo na altura e teve ali uma oportunidade e não aproveitou, fugiu, fez o que não ficou ali a argumentar, argumentou um bocado com ela, mas quando foi preciso fugiu. Mas se calhar esta mulher já não seria a primeira vez que faria isto, mas claro que isto é uma teoria, não é? Boaz teve Ruth aos pés dele, e em vez de aproveitar a situação de superioridade em relação a ela, e que ela estava ali basicamente a pedir, olha, eu quero casar contigo, não foi bem, mas e ele depois disse, não saiba que alguma mulher veio aqui, não? O Senhor Jesus Cristo esteve muito tempo a falar com a mulher samaritana e não vemos ali qualquer tentativa dele de dizer, esteja aqui sozinha, então. Não. Falou do marido, mas ele sabia, não é? Porque às vezes as pessoas perguntam, pelo namorado ou pela mulher, só para testar as águas, para ver se pode ter algum avanço. Não é a forma correta de se agir. 1 Coríntios 7,7 sobre Paulo, penso que é quando ele diz de não ter mulher, penso que é essa passagem. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Paulo preferia estar como está, não andava aqui a tentar a sua sorte. 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição, exatamente. 1 Coríntios 13,5. 13,5. O amor não se porta com indecência. E tentar avanços com as mulheres é portar-se com indecência. E eu já vi situações, estou-me a recordar agora de uma situação em particular, em que mudou-me um bocado, que era, eu estive alguns anos a dar aulas longe, e tinha colegas que também estavam longe, e não gostava do extremo à vontade que tínhamos com os outros. Tipo, estávamos alojados num hotel ou em casas e depois saíam juntos. E os maridos estavam sei lá onde, estavam maridos ou mulheres, e eu ficava assim. Eu nunca daria este tipo de confianças a uma mulher e não gostaria que a minha mulher desse. Pode não ter acontecido nada, mas é muito, muito estranho. E lembro que até os alunos comentavam, aqueles andam, não sei de nada, tentava ali a dizer, olha, eles estão aqui juntos, mas é assim, eles só se encontram aqui, então. Tentava não alimentar as más línguas, mas isso não está correto, porque por vezes o que é que acontece? Há situações em que um homem até está com problemas em casa com a mulher, acontece, se calhar devia deixar o José António falar destas coisas, que ele certamente um homem está com problemas em casa, o casamento não está em torno de uma fase ali, o ramo-ramo, não é? Essa é a mesma coisa, já não há filhos, já não... E tem no trabalho alguém com quem até às vezes fala, uma mulher, por exemplo, com quem fala e tal, e aquela mulher parece tão mais interessante
não vivo com ela, se calhar se vivesse era diferente. E depois às vezes alimenta-se e é um problema sério que surge por causa disso. A prostituição e a impureza ou avareza nem ainda se devem entre vós. Em 1 Timóteo 5,2 Paulo diz a Timóteo para tratar as mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs com toda a pureza. Não é andar aqui... às vezes há homens principalmente que são assim muito... usam muitas mãos até em relação às... Eu, por exemplo, em relação às mais novas, é sempre... Até confesso-vos, até evito de dar beijinhos às meninas mais novas. Às vezes até digo, olha, até dizia há uns tempos à Beatriz, dizia assim, beijinhos só depois de casares é que eu te dou beijinhos, enquanto não casar, assim, a brincar com ela. Depois até digo, espero que isso não seja um motivo para ela não querer casar. Não, é só uma brincadeira. Mas devemos ter algum cuidado, porque há pessoas que às vezes são muito... os americanos dizem handsy, ou seja, metem muitas mãos, assim, abraçar e chegar-se muito. E vocês viram há uma semana, um professor que estava numa aula e que meteu a mão assim e estava a acariciar uma aluna. E assim, em relação aos alunos, se tocar no aluno é dar assim um abraço de lado, em situações até peço... E em situações muito específicas, em que está triste, está... e às vezes há situações em que eu tenho de passar por trás de alguém. Eu tenho todo o cuidado. Eu penso que me estão a compreender, porque se as pessoas são acusadas do nada, sem absolutamente razão nenhuma, então se eu chego ali e roço, desculpa lá estar a falar assim, mas é a realidade. Deves ter muito cuidado, porque por muito pouco se pode acusar alguém e arruinar até a vida de alguém. Não sei se querem dizer alguma coisa sobre isto, mas depois falamos um bocadinho no fim. Agora está aqui. O homem deve ser um homem Adonis, assim, um corpo esbelto, todo... e o tamanho do órgão sexual, isso é que é um homem. Alguns gostam de andar... Alguns, já vi homens que gostam de postar fotografias nas redes sociais, tudo. Sim, em tronco de tanga mesmo, e demasiado revelador. Isso é que é ser homem. O Senhor diz a Samuel, não olhes para o tamanho da sua estatura, porque quando foi escolher quando Samuel, eu estou assim a falar das passagens, alguns podem não ter bem presente as passagens, quando Deus disse a Samuel para ir ungir um dos filhos de Jessé, os filhos de Jessé, para ser rei, ele viu o primeiro, era o Eliabe, acho que era o Eliabe ou o Aminadab, era um deles. E ele viu um homem feito. Pareceu. Ele devia ter pensado, é muito parecido com Saúl, se calhar não é boa ideia. Eles não atentes para o tamanho da sua estatura. Porque o Senhor não vê, o Senhor não atenta para a estatura, nem para a aparência, mas para o coração. E foi escolher alguém que era, na altura, um rapazinho ainda. E eu queria ler, porque há aqui algumas passagens que são importantes, em Provérbios 20, 29. Provérbios 20, 29, se alguém chegar lá. 20, 29. A glória do jovem é a sua força, a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Os cabelos brancos, amém. Já tem aqui alguns e eu pensava que ia passar, mas não, acho que vai. Claro, é natural. Mas é a sua força, isso é que é um homem, não é? Provérbios 31, 30. Enganosa é a graça e vaidade a sua formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, a beleza, a aparência, isto vai passar. Ninguém vai ficar com aquela aparência para sempre.
E deixa de ser homem por causa disso. Em Cantares é Salomão que diz: Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mais. é assim, certamente aquela mulher teria defeitos. Acho que até fala ali, tens bem presente, ela fala de coisas menos positivas da sua aparência física, penso eu. Não fala? Eu penso que sim. Eu penso que, é assim, de certeza que não era perfeita, mas quando alguém ama, quem o feio ama, bonito lhe parece, não é? Isso não é o mais importante, porque podemos ser muito bonitos quando somos novos, mas com quem estivermos vai, esperemos nós, envelhecer connosco e não há problema com isso. Eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi foi um que tentou candidatar-se a presidente dos Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos, aquela malta republicana, só havia um candidato possível e tinha de ser aquele. Mas havia um que dizia assim, lembro dele ouvir, ele é pouco mais velho do que eu, e ele dizia: parece um milagre, mas a minha mulher, à medida que envelhece, está cada vez mais bonita. Dizia eu. Claro que vamos vendo rugas, mas vamos habituando. Eu percebo disso em relação à Cláudia. Eu não noto que ela está velha, mas está mais velha. Não parece assim tanto. Mas é possível amar alguém que já não tem um aspecto físico ideal. E a Cláudia falo muito bem. 1 Timóteo 4,8. O exercício físico, Exatamente. Não tem pouco valor, mas a vida cuidadosa. Exatamente. Atenção, não estou com isto a dizer, olha, esqueçam lá, cuidar do corpo é ficar gordos e feios e descuidados, desmazelados. Claro que não estou a dizer isso. Ele diz que tem algum proveito, mas a piedade é que é o mais importante. O Senhor Jesus Cristo não tinha formosura, era? Exatamente, em Isaías 53, e segundo aos Coríntios 10:10, não estou a ver esta passagem. Paulo também tinha uma aparência fraca, eu não sei se é essa, se calhar até é. 10:10. Porque as suas cartas dizem são graves e fortes, mas a presença do seu corpo é fraca e a palavra desprezível. Paulo, se calhar, ninguém dava assim tostões, quem olhava para ele nem parecia nada de especial, mas o Senhor usou, e o Senhor Jesus Cristo não era alguém que se destacasse, mesmo o Senhor Jesus Cristo não se destacava. Por exemplo, o Saúl destacava-se, era alguém que sobressaía dos ombros para cima, era uma cabeça maior do que todos os outros, sobressaía. O Senhor Jesus Cristo não sobressaía. Paulo, se calhar, também não tinha uma aparência assim tão notória quanto isso. Homem diz palavrões, não é? Costuma-se dizer que as mulheres não dizem palavrões, não é? Mas o homem, não há mal se disser, até parece mal se não disser, não é? Eu lembro-me, eu no meu 8º ano, no meu 7º e 8º ano, eu tive uma turma só de rapazes. Na altura, não sei se no tempo do Pedro era assim, também era. Nós no 7º ano escolhíamos uma disciplina um pouco mais específica, não tínhamos, como é agora eles têm todos a mesma coisa, mais ou menos. Mas no meu tempo, no 7º ano, podíamos escolher umas disciplinas, e eu escolhi eletrotecnia e mecanotecnia. Os meus colegas iam todos para aquilo e eu fui. Então a minha turma era só de rapazes, na altura. Também não queria ir para uma turma, sei lá, havia coisas de secretariado e tal, havia essa distinção. E os meus colegas, alguns eram repetentes, rapazes com linguagem obscena, traziam revistas com pornografia para a escola, fumavam, não era fácil. E como eu não alinhava naquelas coisas, eu fiquei com... Eu já contei isso ao Lucas. Diziam que eu era, e desculpem lá a expressão que eu vou dizer, era alérgico às gajas. Era alérgico. E eu digo assim, graças a Deus, não é? Porquê? Porque eu não alinhava na conversa deles, de palavrões e de... Se calhar alguns deles inventavam, que andavam com esta e faziam 30 por uma linha, não sei. Mas eu não alinhava naquilo. E por causa disso, olha,
Isso aí, de facto, sou. Não, o que eu procurei não foi aquilo que muitos chamam uma gaja. Procurei uma mulher em condições. Costuma-se dizer, quando eu andava a querer comprar um carro, o meu sogro dizia assim: o que não falta aí são latas. Não falta aí são latas. E eu costumo dizer: o que não falta aí são gajas. Ou seja, mulheres que não interessam. Agora, mulheres em condições, aí já é mais difícil. Homem diz palavrões, nós sabemos perfeitamente. O senhor fala ali do que sai da boca, não é? Contamina. E estas passagens falam sobre a importância de termos uma linguagem pura. O homem bebe álcool, não é? Não vos deram essa? Porque é o normal, homens juntam-se, é para quê? Para estar aqui a falar da Bíblia, é para estar aqui a beber umas cervejas, a ver futebol, a cantar umas anedotas picantes e a praguejar. E nós vemos que o álcool, atenção, ele diz, bebe um pouco de vinho, não é? Por causa do teu estômago. Hoje em dia há mulheres que bebem mais. Juntam-se com os homens. Sim. Há mulheres que são do piorio e não têm mesmo a capacidade de resistir ao álcool. Há várias passagens, não convém ao rei, acho que é ali, não sei se é ali em Provérbios, não convém ao rei beber. Paulo diz que o ancião não deve ser dado ao vinho e o diácono não deve ser dado a muito vinho. Portanto, a fasquia é um bocadinho diferente, mas o dado não é não beber, é ser dado a qualquer coisa, é dar muita importância àquilo. O homem deve dominar a família, a mulher e os filhos, deve sujeitar. É isso que diz a Bíblia? Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, não é? Os maridos sujeitar os filhos. E diz para não irriteis os vossos filhos. Coabitai com elas, com um vaso mais fraco. Devemos agir de tal maneira que as nossas mulheres queiram sujeitar-se a nós. Não é como nós vemos hoje em dia. É tremendo. E custa-me ver as estatísticas da violência doméstica. Ainda hoje, eu pensava que as coisas iam mudar, as mentalidades iam mudar, mas ainda há homens dominadores que acham que a mulher é uma possessão deles. Eu lembro-me, eu não vi isso, meu pai é que me contava de alguém que se intitulava como crente lá em Estarreja. Ele dizia assim: em minha casa eu sou Deus, se eu quiser eu posso matar os meus filhos. Dizia-lhe assim. Se alguém verbaliza isto, alguém que se dizia crente, porque foi alguém que o meu pai tentou com muito tato, mas sem apoio dos restantes irmãos na igreja, colocar esse irmão em ordem, e não conseguiu. E foi um dos motivos que levou depois o meu pai durante muitos anos estar sem se congregar, porque na altura em que era preciso pôr a masculinidade tóxica fora da liderança da igreja, a masculinidade tóxica como é que é dizer, amedrontou os outros. Isso é mau. Não deve dominar, não deve sujeitar, a mulher é que se deve sujeitar. Homem não cozinha, e nós vamos desmistificar esse mito, espero eu. Pelo menos dois de nós estamos aqui cheios de vontade, não é? Só se eu cozinho, eu cozinho certas coisas. E não realiza tarefas domésticas. Atenção. A nossa sociedade é diferente e é difícil. Eu gostava depois também de vos ouvir sobre isso. Nós vivemos numa sociedade em que fomos encurralados para um estilo de vida em que é mais difícil fazermos as coisas de acordo com o que a Bíblia, com o ideal bíblico, nomeadamente. O ideal bíblico é a mulher estar em casa e dedicar-se à família. É o ideal bíblico. Penso que não estou errado. Mas a sociedade empurrou-nos para uma maneira de estar em que são poucos os que os conseguem fazer. E alguns que o conseguem, às vezes são as circunstâncias da vida que os empurram para lá. É difícil.
Mas uma coisa que me incomoda é, trabalham os dois fora de casa e chegam a casa, os dois, depois de um dia de trabalho, e a mulher é que vai trabalhar. E o homem fica sem fazer nada. Se trabalham os dois, é natural que o homem também coopere. Não é, eu costumo dizer, não é ajudar em casa, é dividir tarefas. Porque a nossa sociedade empurrou-nos, a nossa sociedade, e se calhar o desejo de ter um estilo de vida um pouco melhor, porque se trabalhar só um, se calhar não conseguimos ter as coisas que gostaríamos de ter, ou porque também não queremos estar às pernas, para assim dizer, às nossas esposas. Lá está, a sociedade torna-nos difícil fazer as coisas de acordo com o que seria o ideal bíblico. Abraão, quando recebeu os anjos em casa, claro que pediu aos servos, mas também ele cooperou na refeição. Jacó cozinhou também. E o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E vemos mesmo depois de ele ressuscitar que tinha cozinhado para os discípulos. E não podia falhar este, não é? Ninguém pôs este. Homem trans é homem. Ou seja, alguém que nasceu mulher. Não, ninguém se lembra. Mas não, o Daniel não pode falhar com isto, não é? Homem e mulher, Deus criou macho e fêmea. Não haverá vestido de homem da mulher, nem vice-versa. Tu me conheces e me sondaste desde o ventre da minha mãe. Estas passagens, e estas aqui falam do Romanos 1, 26, 27, fala da confusão dos sexos. E penso que não tem mais nenhum. O homem é igual à mulher, pois. O homem é igual à mulher. Que também aqui é complicado, não é? Claro, somos iguais em termos de dignidade, mas temos funções diferentes. E cuidado com pôr a mulher a fazer tudo aquilo que o homem faz e vice-versa. Temos funções diferentes. E aquilo que nós fazemos aqui as mulheres não têm na igreja, não têm autoridade para ensinar, alguns veem isto como algo do primeiro século, ou algo super retrógrado. Macho e fêmea os criou, a mulher deve sujeitar ao homem e o homem deve coabitar com a sua mulher. Ou seja, há funções diferentes e devemos ter isso bem presente.